Eu já vou estar lendo o tema que se encontra em Gênesis, capítulo 18, no seu versículo 14, só a parte A do versículo. Gênesis, capítulo 18, no seu versículo 14. Só a primeira partezinha do versículo. Eu vou estar lendo em duas Bíblias diferentes. A primeira diz assim: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Na outra Bíblia diz assim: será que para o Senhor existe alguma coisa impossível? Podemos aceitar, igreja. Vou estar pedindo para o cooperador Diego abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículo 3. Dá um microfone para ele. Para ele estar lendo. Êxodo, capítulo 4, versículo 3. O que está escrito, servo de Deus? E ele disse: lança-te na terra, lança na terra. Ele a lançou na terra, e essa se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Amém. Pode se sentar. Essa história é bem conhecida. Foi quando Deus ordenou para que Moisés fosse libertar o povo dele do Egito. E Moisés foi o primeiro a dizer: Senhor, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar? A primeira coisa que Deus respondeu foi: ei, Moisés, diga que o eu sou te enviou. E outra, ele não sabia o que ia dizer para o povo, não sabia o que ia dizer para o rei. Falou: Senhor, mas o que eu vou dizer lá quando eu chegar lá? Ele não vai acreditar em mim. Ele olhou para Moisés: ei, Moisés, não seja por isso, porque não é você que vai falar, eu que vou falar por você, Moisés. Eu que me responsabilizo. Ei, Moisés, está vendo a vara que está na tua mão, Moisés? Joga lá no chão. Assim que ele jogou a vara no chão, a vara se tornou em cobra. E ele começou a fugir da cobra. Depois Deus olhou para Moisés: ei, Moisés, só pega no rabo da cobra, e ele se tornará de novo em vara. E assim aconteceu. Você viu o Deus do impossível, o que ele pode fazer? Ele transformou uma madeira em cobra viva. Mas só foi o servo de Deus tocar que tornou a ser vara de novo. Você está conseguindo entender o Deus do impossível que eu e você serve? Que ele pode pegar algo que você olha que não é nada, mas ele transforma e faz você ver que há alguma coisa para ser feita pelas mãos dele. Eu vou estar pedindo para a irmã Janaína tá lendo Êxodo, capítulo 14, versículo 22. Êxodo, capítulo 14, versículo 22. E os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muitas muralhas de água nos dois lados. Amém. Você conseguiu compreender? Tinha só mar e o povo de Faraó tudo atrás. Não tinha para onde o povo de Deus fugir. Mas Deus olhou para a situação: ei, Moisés, tá falando o que, Moisés? Eu dei uma arma na tua mão. Levanta teu cajado, levanta a tua mão. Abre, você vai ver o que eu vou fazer ainda aqui neste lugar. Naquele momento ele não tinha, como é que eu posso dizer? Ele não estava vendo nada, só estava vendo água. Só tinha água e areia. Para um ser humano, me diz, para eu e você, se nós estivermos em um lugar deserto e só tivesse água, o que eu e você ia tentar fazer? Tentar nadar até não poder mais. É mentira ou não é? A gente ia tentar nadar até não poder mais. Ia cansar, mas ia esquecer de ouvir a voz de Deus. Mas Moisés não fez assim. Moisés parou. Ele ouvia o povo de Israel reclamando, olhava para trás, via Faraó
olhava para frente e só via mar. Ele parou tudo e falou: ei, 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 calma aí, calma aí. Deixa eu ouvir o que meu Deus tem a me dizer. Sabe por quê? Porque ele entendeu uma coisa, que o impossível está nas mãos daquele que pode fazer. Na minha e na tua mão não tem como a gente fazer nada. Moisés podia levantar a mão, abaixar a mão, jogar a perna para o alto, pular, fazer cambalhota. Ele não podia fazer nada. Mas quando ele colocou o coração em Deus, falou: não, estou disposta a ouvir o que meu Deus tem a me dizer. Deus olhou: ei, eu te dei autoridade, levanta essa mão agora, Moisés. Ele teve que contemplar o mar se partir em dois. Você está entendendo esse Deus de maravilhas? Ele vê o mar de um lado, o mar do outro e a terra seca para ele passar. Algum dia, alguém aqui já foi na praia? Se você mergulhar, pegar uma areia e subir, ela não vira lama? Eles não passaram em lama, passaram em terra seca. Foi terra seca, podia ter mar ali. Mas quando eles passaram, até os pés enxutos, eles chegaram do outro lado. Você consegue entender a maravilha que o meu Deus faz? Eu vou pedir para a irmã Juliana tá abrindo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Olha só, Davi, um menino pequenininho, magrelo, ruivo, e seus irmãos tudo guerreiro, de batalha, tudo homem, grandão, forte. Todo mundo olhava para eles, chamava já para a guerra. Já Davi não, Davi era só no pasto, o dia inteiro. Aí chegou um dia que eu acho, na minha concepção, que Deus quis testar Davi. O pai de Davi falou: ei, vai lá e leva comida para os seus irmãos e já me traz notícias de como eles estão. Ele foi até os irmãos. Aí ele avistou de longe um gigante que só começava a falar e zombar do povo de Deus, do povo de Israel. E de longe ele já avistou: quem é esse incircunciso para falar contra o meu Deus? Ele, pequeno daquele jeito, tinha a autoridade que aqueles grandões não tinham. Você pode ser pequeno, você pode se achar um nada, mas quando Deus toca na sua vida é para sempre. Quando Deus te capacita, não adianta ninguém falar que você não serve, porque para Deus você é vaso precioso. E diz a palavra que Davi, ele avançou e já falou: ei, eu vou. Todo mundo assim, meio assim: não, eu não vou. Não, olha o tamanho dele. Davi nem perguntou nada: ei, eu vou. Aí vem Saul colocar um monte de armadura nele, ele todo pesado: ei, não dá não. Eu vou, mas sem essa armadura, porque eu creio no meu Deus. Aleluia! Todo mundo, eu acho, na minha concepção, que todo mundo ficou rindo dele. Ah lá, ele disse que vai com o Deus dele, mas também depois a glória foi maior. E ele foi, e chegando perto, o Golias começou a zombar e falar: ei, assim que eu te derrotar, num piscar de olhos, arranca a tua cabeça fora. Davi, ele olhava e falava: ei, você pode vir com espada, com lança, com o que você quiser, mas eu vou contra ti em nome do meu Deus. Todos zombaram de Davi. Ninguém acreditou no Deus que ele tinha. Mas com uma pedra só, ele foi alvo direto e Golias caiu no chão.
Você entende o que é alvo direto? É o meu Deus agindo já no impossível. Se fosse eu e você, a gente estaria ali tremendo. Tacaria 1, 2, 3, 4, 5 e nada daria certo. Mas quando Davi falou, eu vou com o meu Deus, Deus se responsabilizou. Se ele fosse e não tivesse colocado Deus do impossível na frente, nada teria acontecido. Ele pegou 5 pedras. Ele poderia ter tacado as 5 e tentado arranjar mais. Mas não. Ele pegou 5, mas usou só uma. E foi alvo certeiro na testa de Davi, onde não tinha armadura. Você entende o que o meu Deus pode fazer pela mim e pela tua vida? E por que então, às vezes nós falamos que nosso Deus é pequeno? Aí alguém pode falar, mas eu nunca falei meu Deus é pequeno. Ah, falou sim. E naquele dia, quando você estava passando por prova e tentava pedir dinheiro para um e para outro, em vez de falar, o meu Deus consegue. Isso já é chamar seu Deus de pequeno. E quando você está passando por alguma situação que para o homem é difícil, mas o que você faz? Pede ajuda para o seu amigo, que também não tem para te ajudar. Em vez de pedir para o nosso Deus grande. Às vezes, Deus ele está testando você. Para ver até que ponto você vai. Deus testou Davi para ver até que ponto ele confiaria. E Davi chegou ao ponto de tacar a pedra, derrubar o gigante, cortar a cabeça e fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. Vou estar pedindo para o irmão Fernando, o cooperador Fernando, abrir em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Elias ele estava fugindo de Jezabel, de Acabe, e ele chegou a um ponto de se esconder em uma caverna. Passou fogo, passou furacão, passou tudo, mas Deus não estava em nenhum deles. Mas chegou em um momento, em uma brisa suave, Deus falou com Elias, e Elias ouviu a voz do Senhor e saiu daquela caverna. Tinha muitos servos de Baal. Ele olhou e falou, vou lançar um desafio. Só estou contando assim como foi a história, mais ou menos. Vou lançar um desafio. Se a gente vamos montar um altar, o Deus que responder por meio de fogo, esse será o verdadeiro Deus. Aí os profetas de Baal começaram, isso daí é fácil. Vamos lá, vamos montar o altar. Aí os servos de Baal começou lá a montar o altar, montou o altar. Tudo bonitinho. Aí começou, de manhã, foi orando. Aí chorava, se cortava, pulava, gritava e Elias, ei, grita mais alto, seu Deus pode estar dormindo. E eles lá choravam, se cortava, chegou a se cortar. Para ver se o Deus deles respondia e nada. Aí chegou a vez de Elias. Elias, ele consertou o altar e colocou bastante água pro desafio ficar mais gostoso. Encheu de água. A única coisa que Elias fez foi se prostrar e falar, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostre para todos eles que o Senhor ainda é Deus de Israel. Imediatamente, Deus derramou o fogo do céu que consumiu o holocausto e
consegue entender que Deus do impossível é esse? Que por uma oração com fé, Deus derrama fogo do céu. Que por uma oração, Ele também para sol. Ele parou um dia por causa de Josué. Você consegue entender a maravilha que o meu Senhor faz pela minha e pela tua vida? É nos mínimos detalhes. E às vezes nós deixamos desapercebido o que o Senhor pode fazer. Eu vou pedir para a irmã Lília abrir em Mateus, capítulo 14, versículo 25. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Amém. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando, pois, sobre o mar. Amém. Amém. Naquele dia, Jesus, ele se separou um pouquinho e falou: vão na frente. Vão na frente. Já já eu vou. Aí todo mundo olhou. Na minha concepção, olhou para um lado, olhou para o outro. Não tem outro barco. Mas se Jesus mandou a gente ir na frente, depois ele vai atrás. Amém. Todo mundo olhou para os lados. Eu não estou vendo outro barco, você está vendo? Não tinha outro barco em vista, só tinha o que eles estavam ali. Mas Jesus mandou, então vamos. Talvez ele vá nadando. Aí eles pegaram, entraram no barco e foram na frente. Quando foi na quarta vigília da noite, não sei se era de madrugada isso, não sei se era 6 horas da tarde. Quando foi mais ou menos de noite, eles avistam de longe alguém de branco, andando sobre as águas. Aí todo mundo começa a falar: ai meu Deus, é um fantasma. O que a gente faz? Aí Jesus, com uma voz calma e mansa, diz: ei, acalmai-vos, sou eu. Aí todo mundo olha. Aí Pedro olha: ô mestre, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo então. Aí Pedro vai na super força, na super fé, e começa a andar sobre as águas junto com Jesus. Me diz, qual é o homem de hoje em dia que já andou sobre o mar? Só Jesus. Pedro deu 3 passinhos e afundou. Jesus, ele foi do monte até onde eles estavam e não afundou. Você consegue entender que se for preciso Jesus fazer você andar junto com ele sobre esta tempestade, ele faz? Eu não sei o que você está passando. Se é fornalha, Deus te tira. Se é cova, Deus fecha a boca do leão, só para te ajudar. Se é o mar, tem opção: ou você passa pelo meio, ou você anda por cima. Você quer um Deus mais maravilhoso do que esse? Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele não precisa de mim e de você. Ele não precisa de nós. Mas por misericórdia dEle nós estamos aqui para adorá-lo. E para dizer que Ele é santo e maravilhoso. Eu vou pedir para o irmão evangelista Noedson abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas
sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui na terra não tinha nada, era sem forma, era vazio, só tinha trevas. Mas sabe o que Deus fez? Haja luz, e houve luz. Agora olhe para a rua e veja se não tem calçada, se não tem árvores, se não tem comida, se não tem fruta, se não existe seres humanos aqui. E isso tudo é porque não tinha nada e Ele fez. Isso é ser Deus do impossível. Não existir nada, mas do nada Ele fazer acontecer. Não existia eu e você, meu querido, mas Ele, em um piscar de olhos da terra, fez eu e você. Claro que tem separação. O homem foi feito do barro e nós mulheres fomos feitas da costela, claro. Mas mesmo assim foi o impossível. Imagina, de uma costela só, Deus criar uma mulher. Me diga, qual é o médico que faz isso? Qual é o médico que faz um homem perfeito como você? Que faz uma mulher perfeita como você? Já tentaram criar, eu já vi muito disso na internet, aqueles corações, acho que é de plástico, não sei, mas que bombeia também. Mas não é igualzinho do ser humano. Dentro de nós é tudo perfeição de Deus. Eu vou falar algo nojento aqui. A tripa, acho que ela tem um metro, 2 metros. Imagina eu desse tamanho com 2 metros de tripa. Ele é o Deus do impossível e fez. Pode ser a pessoa mais pequenininha do mundo e a maior do mundo, uma criança, um adulto, um velho. Tem tanta coisa dentro de nós. Se você se conhecesse, você saberia que o Deus é Deus do impossível. Você acredita que Deus, Ele só deu um soprinho no seu nariz e você hoje em dia respira? Você acredita nisso? Ei, uma mãe, quando o bebê vai ser formado, você já viu como o bebê é formado? Que vai pedacinho por pedacinho se montando ali dentro do ventre de uma mãe. A barriga de uma mãe, ela fica grande? Fica. Mas você já viu como que se forma um bebê? Só Deus para fazer aquilo. Só Deus para encaixar tudo no lugar. Ele é o Deus do impossível. Quem crê que Ele é o Deus do impossível e que vai fazer o impossível pela mim e pela tua vida, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aplauda bem forte, aplauda bem forte. Aleluia, aleluia.